Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um dos mistérios mais sombrios e perturbadores da Finlândia. É uma história que, mesmo depois de décadas, continua a ecoar nas margens de um lago tranquilo, deixando para trás um rastro de perguntas sem resposta e um sentimento de que o mal pode surgir nos lugares mais inesperados. Preparem-se para conhecer o caso do Lago Bodom. Imaginem uma noite de verão em 1960. O ar está fresco, as estrelas brilham e 4 adolescentes decidem acampar nas margens do Lago Bodom, um lugar popular para jovens que buscam um pouco de aventura e liberdade. Mal sabiam eles que aquele paraíso se transformaria em um palco de pesadelo, um cenário de um crime tão brutal que marcaria para sempre a história do país. O que aconteceu naquela noite? Quem poderia cometer um ato tão terrível? E, o mais importante, por quê? Essas são as perguntas que vamos tentar explorar hoje. Era o dia 4 de junho de 1960. 2 casais de adolescentes, Mala Armale, Björklund e Anja Tulikimäki, ambas com 15 anos, e seus namorados, Seppo Antero Boisman e Nils Wilhelm Gustafsson, ambos com 18 anos, montaram sua barraca em uma pequena península do lago. Eles estavam cheios de vida, rindo, conversando, aproveitando a juventude. Era para ser uma noite memorável por todos os motivos certos. Mas ao amanhecer, a cena era de puro horror. Na manhã do dia 5 de junho, um grupo de rapazes que observava pássaros viu a barraca caída de longe. Ao se aproximarem, depararam-se com uma visão chocante. 4 corpos. Maila, Anja e Seppo foram encontrados sem vida dentro e ao redor da barraca, vítimas de um ataque violento, aparentemente com uma faca e um objeto contundente. Mas havia um sobrevivente, Nils Gustafsson. Ele estava gravemente ferido, com fraturas no rosto e facadas, mas vivo. Ele se tornou a única testemunha ocular de um massacre que ninguém conseguia entender. Quando a polícia chegou, o cenário do crime era caótico. Vários itens pessoais das vítimas estavam faltando, como carteiras e algumas roupas. Curiosamente, os sapatos de Nils foram encontrados a quase 500 metros de distância, junto com parte de suas roupas. A arma do crime nunca foi encontrada. A investigação começou imediatamente, mas os investigadores enfrentaram um problema enorme. Nils Gustafsson, a única testemunha, afirmava não se lembrar de nada. Ele disse que um vulto preto e vermelho o atacou, mas os detalhes eram confusos, provavelmente devido ao trauma e aos ferimentos na cabeça. Os relatos das poucas pessoas que estavam na área naquela noite eram vagos. Alguns pescadores disseram ter visto um homem loiro se afastando do local na manhã do crime. Um menino que acampava nas proximidades, chamado Oli, contou uma história ainda mais estranha. Ele disse que viu a barraca desabar e um homem saindo do local por volta das 6 da manhã. Ele e um amigo até relataram o que viram ao pai. Mas a polícia só os entrevistou anos depois, quando a memória já não era tão clara. A falta de testemunhas diretas e a ausência de tecnologia forense moderna transformaram o caso em um quebra-cabeça gigante. As dúvidas só aumentavam com o tempo. Por que o assassino atacaria adolescentes acampando? Foi um roubo que deu terrivelmente errado ou algo mais pessoal e sinistro? Por que levar itens aparentemente aleatórios como os sapatos de Nils? E a pergunta que pairava sobre tudo: como o assassino conseguiu atacar 4 pessoas dentro de uma barraca sem que ninguém conseguisse escapar ou pedir ajuda de forma eficaz? O ataque foi tão rápido e brutal que pegou todos de surpresa. O mistério se aprofundava a cada detalhe que surgia. Ou melhor, a cada detalhe que não surgia. Com poucas evidências concretas, as teorias começaram a surgir, variando do plausível ao bizarro. Uma das primeiras teorias se concentrou em um homem chamado Carl Valdemar Juster, conhecido como o Homem do Quiosque. Ele era conhecido por seu temperamento explosivo e por odiar campistas. Moradores locais diziam que ele já havia cortado cordas de barracas e atirado pedras em pessoas antes. Em seu leito de morte, anos depois, ele supostamente confessou o crime para um vizinho. Mas a polícia nunca encontrou provas que o ligassem diretamente à cena do crime. O poço em sua propriedade foi drenado, mas nada foi encontrado. Outra teoria apontava para um espião da KGB. Parece coisa de filme, mas na época da Guerra Fria, essa possibilidade foi levada a sério por alguns. Hans Assimann, um suposto agente alemão que vivia na Finlândia, tornou-se suspeito. Ele apareceu em um hospital no dia seguinte aos assassinatos, com as unhas sujas e roupas manchadas de vermelho. Seu comportamento era estranho,
e alguns relatos o descreviam como parecido com um homem visto perto do lago. No entanto, ele tinha um álibi sólido para a noite do crime, e a polícia o descartou. Mas a suspeita nunca desapareceu por completo. Mas a reviravolta mais chocante do caso veio mais de 40 anos depois. Em 2004, a polícia finlandesa anunciou uma descoberta bombástica. Usando novas tecnologias de análise de DNA, eles reabriram o caso e prenderam um suspeito. E esse suspeito era ninguém menos que o único sobrevivente, Niels Gustafsson. A promotoria alegou que uma briga entre Niels e Seppo, talvez por ciúmes envolvendo uma das garotas, teria escalado para uma violência inimaginável. A nova análise das manchas de sangue nos sapatos e na barraca, segundo eles, indicava que Niels não poderia ter sido atacado da forma como descreveu e que seus ferimentos poderiam ter sido causados na briga ou até mesmo auto-infligidos. O julgamento de Niels Gustafsson, em 2005, parou a Finlândia. A defesa argumentou que as evidências eram circunstanciais e que era impossível para Niels, gravemente ferido, ter cometido um massacre daquela magnitude e depois escondido a arma do crime e andado meio quilômetro para esconder seus sapatos. Além disso, uma testemunha afirmou ter visto Niels e as outras vítimas sendo ameaçados por um homem desconhecido no dia anterior. No final, o tribunal concordou com a defesa. Niels Gustafsson foi absolvido de todas as acusações. O juiz concluiu que as provas não eram suficientes para provar sua culpa, além de qualquer dúvida razoável. E assim, o mistério voltou à estaca zero. Hoje, mais de 60 anos depois, o caso do Lago Bodom permanece oficialmente sem solução. As vozes daquelas vítimas ainda ecoam no silêncio da floresta finlandesa. Será que o assassino era um estranho, um maníaco que passava pelo local? Ou foi alguém que eles conheciam? Será que a verdade morreu com um dos suspeitos? Ou ainda está escondida na memória fragmentada do único sobrevivente? Nunca saberemos ao certo. O que fica é uma história trágica sobre a fragilidade da vida e um lembrete sombrio de que alguns segredos são levados para o túmulo. E aí, o que vocês acham que aconteceu naquela noite? Deixem suas teorias aqui nos comentários. Vamos conversar sobre esse caso tão complexo. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou desse mergulho em mistérios reais, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima história.